Hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente. A gente vai fazer primeiro a nossa reflexão, depois a gente vai fazer um breve exercício e aí a nossa meditação. Tá bom? Então, comumente, a gente faz primeiro o nosso alinhamento, depois a nossa reflexão. Hoje a gente vai fazer um pouquinho invertida a troca, a ordem. Então, antes que a gente passe para o próximo tópico, eu considerei que seria importante a gente retomar um pouquinho, então, o que são as integrações e como elas se dão. Para daí a gente fazer depois um contraponto sobre o que são as cisões ou os pontos que dificultam a nossa integração. Então, vocês não querem vir um pouco mais para cá? Mais para perto? Então, tá bom. Tá, aqui tá bom. Bom, então, eu vou ler um pouquinho essa síntese só para ficar um pouco mais fácil para a gente relembrar. A integração da mente, né, dos nossos pensamentos, desse órgão que é a nossa mente, das nossas emoções e do nosso próprio corpo, essa integração é a característica de todos os seres humanos mais avançados, produzindo eficiência e economia. Aí eu coloquei entre parênteses, o que é economia? Para a gente tentar lembrar. A economia envolve uso, demanda e os recursos que eu tenho. Então, um indivíduo que, em alguma medida, e à medida em que ele vai integrando a sua personalidade, em que ele vai colocando em funcionamento coerente a sua mente, os seus pensamentos, as suas emoções e o seu corpo, ele vai atingindo uma eficiência cada vez maior. Por quê? Porque muitas vezes esses fragmentos, ou o que a gente vai falar hoje, essas cisões, elas vão fazendo com que o nosso próprio fluxo energético ele vá tendo como que escapes, buracos, se a gente puder dizer assim, através do qual a nossa energia vai se esvaindo. Então, a gente, ora quer uma coisa, ora quer outra. Ora se concentra em uma coisa, ora se concentra em outra. Enquanto a gente não tem uma certa integração, a gente tem dificuldade para ter concentração, para exercer a nossa própria vontade, para exercer a nossa, não ia nem falar, liderança não é a palavra mais certa, mas a nossa influência nos ambientes ao nosso redor. Então, quanto mais integrados nós formos dentro de nós mesmos, né, da nossa própria natureza mental, emocional e física, tão mais eficientes nós nos tornaremos, tão melhor nós utilizaremos os nossos recursos. O ensinamento espiritual diz que a lei da personalidade é a lei da economia. A lei da atração é a lei da alma, do nosso eu superior. A alma atrai para a nossa vida de personalidade todos os recursos, todas as situações, todas as pessoas que a gente precisa. Cabe a nós, enquanto personalidade, fazermos a melhor utilização desses recursos. E cabe à personalidade, então, se integrar. Aí o ensinamento diz, a maioria das pessoas não é uma personalidade. Não importa o quanto falem de si mesmos. Por quê? Porque esse conceito de personalidade é quando já, em alguma medida, há essa integração física, emocional e mental. A grande maioria de nós, seres humanos, nesse recorte de tempo e espaço que a gente vive, ainda não experimenta uma integração. Muitas vezes tem um destaque em uma área ou outra, mas essa integração funcionante, poucos seres conseguem. Eu estudo bastante sobre meditação, é um tema que eu gosto, de neurociência, e na neurociência, os cérebros que funcionam em coerência são dessas pessoas, né, essa integridade de ondas cerebrais, como a neurociência chama, são de atletas de ponta, executivos de sucesso. Não estou dizendo que eles são espiritualizados, mas quando o indivíduo consegue uma integração
integração das suas ondas cerebrais, ou seja, foco, assertividade, ele exerce uma influência no seu ambiente. Ah, Paulo, mas é isso que a gente está querendo aqui? O que a gente está querendo aqui é o desenvolvimento da consciência e faz parte do nosso desenvolvimento de consciência também a integração da nossa personalidade, também a melhor obtenção dos nossos recursos. Então, claro que daí a nossa meta é depois unificar essa personalidade com um centro ainda mais avançado de consciência, que a gente chama de alma, que a gente pode chamar de espírito, que a gente pode dar o nome que a gente quiser. Mas, antes de uma verdadeira conexão com aquilo que a gente chama de espiritual, é parte do processo de desenvolvimento humano que a gente consiga, em alguma medida, integrar os nossos veículos de personalidade. Então, é isso que a gente vem aqui pela primeira vez, é isso que a gente vem estudando nos nossos últimos encontros. Tá bom? Então, o objetivo, eu fiz uma síntese mais ou menos só para a gente conseguir passar para o próximo passo. O objetivo inicial é integrar esse homem tríplice, né? Para que possamos nos tornar personalidades funcionantes, ou seja, que a gente possa utilizar da melhor forma possível esses recursos que a gente já tem, né? Para que um dia nós nos tornemos almas funcionantes. Então, a alma trabalha com valores, né? Aquilo que é de fato espiritual envolve valores, qualidades, leis, princípios. Não adianta eu vir aqui, ó, incorporar o meu preto velho e achar que isso é muito espiritual. Não é. Espiritual, de fato, é aquilo que é atemporal. O que distingue espírito de matéria é justamente a atemporalidade. A matéria, o próprio budismo nos ensina, ela é impermanente. A própria química nos diz isso, né? Lavoisier, não é? Que dizia que na natureza tudo se transforma. Por quê? Porque isso é uma lei que rege a nossa natureza material. A nossa natureza espiritual também é regida por leis, outras leis. Mas aquilo que é de fato espiritual é aquilo que é perene, é aquilo que se mantém. E o que é isso? São os valores, são as qualidades, são as leis, são os princípios que regem a vida ao longo de todas as eras. Então, é importante a gente pensar nisso, que eu me espiritualizo à medida em que eu vou expressando, vou me conectando, estudando, conhecendo, até que eu vá expressando esses valores na minha vida. Isso é o que nos torna, de fato, seres espirituais. À medida em que a nossa consciência vai se transferindo para esse centro mais abrangente de consciência. Tá? Então, nosso trabalho é aqui agora, no ponto onde a gente está, saber, se conhecer, se perceber. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Porque a gente vai desenvolvendo, através do autoconhecimento, autoconsciência. E aí a gente vai percebendo qual é o meu papel nesse lugar e nesse espaço, nesse tempo, perdão, que eu ocupo hoje. Não adianta eu querer ser o Minas, fazer a constelação brilhantemente como ele faz, ou ser igual a Thalita. Eu preciso saber onde eu estou, quais são as minhas potencialidades, o que eu tenho de dons, quais são as minhas qualidades, como é que eu posso utilizar o que eu já tenho nesse recorte de tempo e de espaço. E à medida em que a gente vai integrando e utilizando de forma mais eficiente os nossos recursos, a gente vai, então, podendo expressar o nosso eu mais verdadeiro. Né? Tem uma passagem muito bonita do Bhagavad Gita, que é o livro de Krishna, para o seu discípulo, que somos todos nós, os Arjunas, né? Aqueles que estão em provas, onde Krishna fala: não há ninguém mais importante do que o outro para a divindade. Todos têm o mesmo valor e eles expressam esse valor à medida que eles executam a sua própria verdade. Então, nunca tente ser o que o outro é, né? Melhore os recursos que você já tem. Aí você está expressando a sua verdade, no seu lugar, no seu tempo, no seu espaço, de acordo com a lei do karma. Também foi oportunizando essas situações para a gente. Então, só para a gente lembrar disso, então, o que é o nosso propósito?
é produzir um foco consciente após um longo ciclo de encarnações dedicadas a fins egoístas. Então, Paulo, isso eu vou conseguir integrar minha personalidade nessa encarnação? Não sei que ponto que você está, porque isso é um caminho de diversas encarnações. Então, pode ser que você já tenha caminhado nesse processo anteriormente. Então, aqui vai ser tranquilo. Pode ser que você esteja começando nessa encarnação. Tudo bem também. A gente precisa começar de algum lugar. E o que é importante, então? Que a gente, né, nesse momento que a gente está, aqui e agora, que a gente reconheça que uma das nossas metas principais para essa nossa encarnação é integrar, é a melhor utilização dos recursos que eu tenho aqui e agora. Como é que a gente faz isso, então, Paulo? Olha aqui, ó. Não superestimar ou depreciar a si mesmo. O que é isso? Isso é um verdadeiro conceito de humildade. Humildade não é ser subserviente. Humildade não é dizer, não, humildade é você se apropriar daquilo que você é de fato. O que eu posso fazer agora? Quais são os recursos que eu tenho em mãos? O que eu posso, do ponto onde eu estou? Como que eu posso exercer da melhor forma a minha influência? Quais qualidades eu posso trazer para o meu círculo de pessoas, para aqueles que estão ao meu redor, para a função que eu executo, a partir de onde eu estou? Como eu posso? Sem me superestimar. Então, não adianta eu querer falar, olha aqui, pessoal, eu sou o próximo Cristo aqui. Não vai rolar, né? Porque eu não tenho essa expressão de amor ainda. Então, e também nem adianta me depreciar. Né? Por quê? Porque se eu me deprecio, eu deixo de exercer a função para a qual eu sou capaz. E aí vai ficar uma lacuna. O que o Paulo podia fazer, que ninguém está fazendo, porque ele acha que ele não consegue. Ou também, se eu acho que eu posso mais, então aí eu estou querendo ocupar o lugar de alguém que está mais preparado do que eu para executar uma determinada função. E aí vai haver, de novo, um gap. Alguém vai ter prejuízo. Então, lembra sempre da economia. Uso, demanda e recurso. Essa é a melhor utilização dos meus recursos. Quando eu penso, quais recursos eu tenho? Qual é a demanda que se apresenta? Então, como é que eu estou utilizando tudo isso? Qual que é a relação, né? Percebe? Demanda e recurso são duas coisas. Se a gente for pensar no triângulo, né? Então, a gente tem de um lado a demanda, do outro o recurso. O uso é o triângulo. É um símbolo altamente espiritual. Né? Por quê? Porque ele quem faz a relação, a síntese entre uso, entre demanda e recurso. Então, sempre pensa nisso. Né? Nunca se superestime e também nunca se deprecie. Porque senão a gente não vai saber, de fato, em que ponto a gente está. E a gente não vai exercer o nosso papel no mundo, porque a gente vai estar achando que a gente ou não é bom o suficiente, ou que a gente é melhor do que o que a gente pode fazer. Então, de novo, eu bato nessa tecla. Como é que a gente faz para ter uma análise mais assertiva acerca de nós mesmos? Autoconhecimento, autoobservação, autoconhecimento, autoconsciência. Eu consigo enxergar, de fato, com coragem e franqueza, isso é muito importante. Como eu estou agora? Não adianta eu querer ter um modelo ideal. Eu preciso ter um modelo ideal. Mas não adianta eu achar que eu já expresso o meu modelo ideal se eu ainda não estou conseguindo, percebe? Eu preciso ter aí, então, humildade, coragem, franqueza para falar, peraí, Paulo, você queria ser assim, mas não está ainda rolando. Vamos lá. De onde você está? Qual é o próximo passo? Não adianta, percebe? Eu querer ir daqui até lá, num pulo. Eu preciso ir passo a passo, construir, mas é possível. E à medida que eu mais cedo inicio esse projeto, antes eu vou conseguir. Então, sempre, autoconhecimento, autoobservação, uma postura assertiva, franca acerca de nós mesmos. Verdade, ser verdadeiro. Ser verdadeiro. E isso é muito, coragem é muito necessário no nosso processo de desenvolvimento. Porque às vezes a gente olha umas coisas e fala, mas vamos lá, a gente segue. Então, a integração é um processo de diversas encarnações. Não adianta eu querer fazer tudo na mesma hora. Mas é possível desenvolver um conceito mental dessa possibilidade e sua natureza. Aqui agora, como a gente está fazendo. Não é perda de tempo. Pelo contrário, é um processo muito necessário
pelo qual todo membro da hierarquia já passou, ou seja, o Cristo, o Buda, todos aqueles sábios reconhecidos, um dia estiveram como nós. Eles não foram preparados ou nasceram prontos. Todos os seres, todos, passaram por processos semelhantes aos quais nós estamos passando. Então, se eles chegaram num ponto como eles chegaram, a gente também pode. Ah, você está querendo se comparar a eles? Não. Mas eles são, justamente o exemplo deles, é aquilo que nos permite seguir. É a certeza de que é possível alcançar e expressar determinadas qualidades. Essa é também uma finalidade da encarnação desses grandes seres. Muitos deles não precisariam, pela lei do karma, reencarnar novamente, mas eles se fazem como exemplo para que a gente enxergue. Poxa, é possível. O que o Cristo fala? Quando ele as pessoas ficam perplexas acerca dos milagres que ele faz. Vocês podem fazer mais do que eu faço. Ele não fala isso. Obras maiores. Obras maiores serão feitas. Obrigado. Então, o que é isso? É inspirador. Eu posso, mas vocês também podem. Agora, não é assim, né? É um processo. E isso, no ponto que a gente está, por isso que é essencial que a gente tenha em mente que a nossa integração, o melhor aproveitamento dos nossos cursos oportuniza que a gente siga esse caminho com mais certeza, com mais assertividade e com mais eficiência. É importante a gente lembrar disso. Estudo e meditação, aqui as ferramentas, né? Estudo e meditação combinados produzem integração e uma consequente vida de serviço. Lembra que eu sempre falo que o tibetano diz que o tripé de evolução é estudo, meditação e serviço. Se a gente consegue, em alguma medida, colocar na nossa rotina essas três práticas, é certo o nosso caminhar. Por quê? Porque o estudo vai trazer ferramentas para a gente aumentar o nosso repertório cultural, para a gente se conhecer melhor. A meditação vai ser aquele momento em que a gente vai colocar tudo em ordem. Tem um grande psicólogo que foi notável na educação, que se chamava Piaget. O Piaget dizia que a gente precisa acomodar, a criança precisa de um tempo de acomodação. Então, isso é muito verdadeiro, não só para a criança, mas para nós adultos. Então, a gente estuda, lê, né? Aumenta a nossa cultura, mas a gente precisa de um espaço de acomodação. E a nossa prática meditativa, ela oportuniza isso. Ela oportuniza que outros canais sejam melhor organizados e que tudo isso vá encaixando cada coisa em seu lugar. Ah, precisa ser a meditação do Zen budismo? Precisa ser a meditação que o Paulinho faz? Não. Precisa ter alguma prática que envolva concentração, que envolva relaxamento, que envolva reflexão. Você pode fazer a sua própria fórmula de meditação. O importante é não ignorar determinadas etapas dentro dessa construção. Mas cada um pode fazer. Mas é importante. E o serviço é a consequência. À medida em que eu vou estudando, meditando, que eu vou me desenvolvendo, naturalmente eu vou servir. Porque é assim que a gente vive em sociedade. Aquilo que a gente pode contribuir com o outro, a gente faz. Isso é uma forma de serviço. Cada vez que eu estou mais perto da minha própria essência, eu estou servindo. Porque eu estou expressando aquilo que eu tenho de único e peculiar. Então, esse é um serviço. É a minha contribuição para essa vida que a gente reconhece hoje. Tem 8 bilhões de pessoas diferentes no nosso planeta. Sem contar os animais, sem contar os vegetais, sem contar os minerais. Cada um é único e peculiar. Cada vez que eu estou mais perto do meu verdadeiro eu estou contribuindo com esse todo consciente. Essa é a minha melhor forma de serviço. Então, percebe que à medida em que eu vou meditando, que eu vou me conhecendo, eu vou expressando mais o meu verdadeiro eu. Isso é uma forma de serviço. Primeiro, então, o que acontece? Há um serviço à minha própria personalidade. Egoísta, separatista, no qual o homem sacrifica muito no interesse dos seus próprios desejos. E é assim que deve ser. Nunca critiquem. Fulano é egoísta. Fulano está no processo dele. O ensinamento diz: não há um único ser altruísta que não tenha sido egoísta. Em algum momento, em alguma encarnação. Por quê? Porque é parte do processo evolutivo. Faz parte
desse integrar também ser egoísta. É a nossa meta para essa encarnação? Não. Não a minha, né? Acredito que não é de vocês. Mas é importante a gente não criticar. Porque a gente nunca sabe em que ponto do caminho a pessoa está. A gente nunca sabe pelo que cada um está passando. Então, o que a gente pode sim, né, é compartilhar o nosso melhor, mas nunca criticar. Oi? E quem garante que o indivíduo que está, por exemplo, num centro, numa igreja, que ele não está agindo com serviço à sua própria personalidade? Quem garante que ele é altruísta de fato? Às vezes ele pode estar naquele lugar e ele se alimentar de elogios, do poder que ele possa vir a ter. Percebe que isso é muito interno? De novo, não é o lugar onde a gente está que vai determinar a qualidade do que a gente é. É só cada um de nós que pode responder. O indivíduo pode, como muitos casos a gente percebe, dentro de meios chamados espirituais, a pessoa está promovendo um verdadeiro culto à sua própria personalidade e não a valores. O que o Martinho Lutero faz lá no século XV, quando ele promove aquela reforma protestante na Europa? Ele chega lá, ele vai para Roma, que ele era da Alemanha, vai para Roma e está num super comércio em nome do Cristo. É uma idolatria, né? O que é isso? É de fato espiritual ou não? Mas eu tô achando que não. Por quê? Porque é um culto à personalidade. Eu estou me utilizando de algo que é sagrado para fins pessoais. Então percebe que eu posso ter uma roupagem espiritual, mas se a minha natureza não estiver conectada a valores, não é espiritual. E se a minha natureza está conectada a valores, eu posso ser um empresário, eu posso ser um cientista, sempre uso o exemplo. Um cientista, ele vai, de repente, contribuir para uma vacina, por exemplo, que vai ser útil para bilhões de pessoas, das quais ele nem conhece, das quais ele não tem nenhum vínculo. Então, quer um trabalho mais, de fato, espiritual do que esse? Não tem condição, não tem vínculo. Né? A gente fala tanto de amor incondicional, isso é um exemplo de amor incondicional. Ele está trazendo um bem ou um grupo para a humanidade, não tem nenhuma condição. Ele não vai receber. Oi, dona Edna, obrigado pela sua pesquisa. Ele sabe quem é, percebe? Então, vamos ter muito cuidado. Né? De novo, espiritual é aquilo que se relaciona a valores, a qualidades, a leis, a princípios. Tudo que não for isso não é espiritual. Pode ter uma roupagem, pode estar parecendo sagrado, pode ter um incenso, pode ter uma roupa, não é. O que é espiritual são valores. Lembra sempre disso. Então, faz parte do nosso processo de integração a gente primeiro servir a nossa personalidade. Num dado momento, a gente começa a despertar para esses valores. E quando a gente está nesse ponto, aí o nosso trabalho é como eu faço para cada vez mais tornar a minha mente, as minhas emoções e o meu corpo mais responsivos a esses valores, até que eu vá trocando essas energias, então eu vá paulatinamente, ao longo de algumas encarnações, expressando isso. Bom? Que horas são? Ainda não, um pouquinho só. Tá, me ajuda aqui, por favor. Eu quero, por favor. Eu nem entrei no lugar ainda, Tati. Que eu preciso. Ó. Achou ou não? Tá aqui ainda, tá? Ó, é pro lado que ele tem. Então, mas... achou. Isso. Então é pro outro lado. Aí. Achou? Não, tá aqui. Joga pra esse lado. Não foi? Não. Então joga pra aquele, só pro lado, não pra baixo. Mas ó. Ele não apareceu aqui? Não. Será que aqui é pra... Então será que não tá aqui ou não? Não. Será que tá... Acabou, né? Aí, apareceu. Eu já tava achando que era a influência da Tati. Brincadeira, amor. Ó, então, de novo, mais uma síntese sobre as integrações. Aqui eu coloquei essa informação das raças, mas não se prendam nisso também,
para um outro dia de estudo, tá? Mas esse processo de integração entre o nosso corpo físico e aquilo que a gente chama de corpo etérico, isso foi extensivamente trabalhado em encarnações muito antigas, naquilo que a gente chamava de raça lemuriana. O que isso traz? Vitalidade, positividade para o ambiente. Então, isso é uma coisa que já foi, em muito tempo, alcançada. E, quando a gente faz um paralelo com a nossa presente encarnação, esse processo se dá do 0 aos 7 anos. Então, lembra que a gente fala, a criança é meio aberta, ela está mais suscetível a outras impressões. Por quê? De fato, isso é verdade. Porque do 0 aos 7 anos, o corpo etérico e o corpo físico, você já fez 7, João, ou não? O corpo etérico e o corpo físico estão se acoplando para um correto funcionamento. Enquanto civilização, isso foi conquistado lá nessa raça que é chamada de lemuriana, a terceira raça, ou a primeira que teve uma manifestação física, mas isso a gente conversa um outro dia. Aí, nessa nossa vida presente, dos 7 aos 14 anos, o que acontece? Uma integração entre o corpo físico e o corpo emocional. E o que isso traz para o indivíduo, para a criança que está virando adolescente? Sensibilidade, ambição, integração ao seu grupo social. Então, isso é relacionado, isso enquanto humanidade, foi conquistado no momento em que a gente vivia essa raça chamada de raça Atlante, ou quarta raça. Também é para um outro dia essa conversa. Aí, quando o indivíduo está entre 14 e 21 anos, o processo dele é de integração do corpo físico e emocional. A gente entende que o físico e o emocional se integraram aí até os 14 anos, e agora a gente acrescenta um novo componente, que é a mente. Então, olha só, né? Esse indivíduo já estaria integrado ao final desses 21 anos. O que isso traz? Razão e propósito, qualidades que a mente é capaz de trazer. E integração ocupacional, ou seja, é o momento que ele está descobrindo o que ele vai fazer de profissão, entrando na faculdade, né? Então, isso tudo é para acontecer quando o script é corretamente seguido. Não sei para quê, né? Mas no mundo ideal. E aí, então, no mundo ideal, eu até coloquei aqui um asterisco nesses dois. Por quê? Porque isso é o que a gente está vivendo hoje com os indivíduos mais avançados no caminho do nosso planeta hoje, que é uma integração à humanidade, caminho de provas e serviço à humanidade. Isso é a meta, olha como é pioneiro, né? Isso é a meta para a sexta raça. O ensinamento diz que a gente está na quinta ainda, na quinta, né? Então, ou seja, tem um caminho ainda para a gente, enquanto humanidade, alcançar tudo isso. Então, a gente estar aqui vislumbrando essa possibilidade, tendo como meta, a gente já é muito pioneiro, tá? Então, se sintam felizes e orgulhosos. Sem superestimar. Sem superestimar, porque ainda não alcançamos. Mas, assim, estarmos falando sobre isso é, de fato, bastante avançado. E, então, mais para frente ainda, numa futura sétima raça, é que vai acontecer a integração dessa personalidade unificada com seu próprio superior, né? A personalidade, ela deixa de ser aquilo que o seu nome etimologicamente significa em grego, que é máscara, para aquilo que significa em latim, personare, ou para soar. A alma, sendo de fato a personalidade, perdão, sendo de fato uma expressão, um veículo adequado para a alma colocar o seu propósito. Então, Tati, rapidinho, tá? O nosso estudo era a introdução, a gente já viu isso em outros momentos. E aqui a gente entra no nosso tema de hoje. Então, vou falar rapidinho para a gente fazer um exercício. Esse moço aqui todo mundo conhece? Como ele chama? Muito bem. O Freud foi quem trouxe esse termo para a gente, cisão ou clivagem. Então, o que ele falava? Que é um termo utilizado para descrever um mecanismo de defesa, quando há uma divisão dos nossos sentimentos, comportamentos, ideias ou de outras manifestações psicológicas inerentes ao indivíduo, e que coexistem, então, dois processos psíquicos simultaneamente, um voltando para a realidade e um outro negando essa realidade.
e colocando no lugar dessa realidade o desejo. Então, por que eu trouxe essa definição? Porque isso é o que muitos de nós apresentam em diversos graus. Dentro da nossa natureza, especialmente emocional, há muitos pontos de cisão ou muitas clivagens. O que acontece? A gente fica, em geral, como se... Meu homenzinho aqui, né? Então, tem aqui o seu corpo etérico, bem próximo da gente, né? E aí tem um corpo emocional. E esse corpo emocional é onde está a maioria das nossas cisões ou clivagens. E aí, o que acontece? Não tem uma coerência, não tem uma forma definida. Por quê? Porque a gente, ora, tá mais ou menos, aí aconteceu, a gente lembra de uma coisa que aconteceu, ou a gente reage por conta de uma outra coisa que aconteceu, e aí então a gente fica meio que à mercê dos estímulos e acontecimentos externos. Por quê? Porque todo impacto que chega de fora, ele encontra no meu corpo emocional algum ponto de conexão e reação. Então, quando a gente está pensando em um trabalho de integração, a partir do autoconhecimento, a partir do estudo, da meditação, como a gente falou, é para a gente conseguir um espaço interno dentro das nossas emoções de não reatividade, um espaço de observação, um espaço de desidentificação. É isso que a gente vem falando nas nossas meditações. Porque quando eu tenho esse espaço, eu consigo filtrar. A que de fato eu devo responder? Em que medida eu devo responder? Quando a gente não tem essa consciência emocional, é bate e volta. Né? Quantas pessoas que a gente se relaciona, que você fala de um jeito, a pessoa entende outro, e aí é agressiva, você falou uma coisa, ela entendeu outra, porque ela tem um histórico relacionado àquilo que você não está sabendo. E aí a maioria dos nossos desentendimentos acontecem nesse ponto emocional. Por quê? Porque falta uma integridade para as nossas emoções, falta uma integração do nosso veículo emocional. Então, esse é um ponto que a gente vai trabalhar bastante. Como é que a gente vai fazendo isso? Gradual e paulatinamente. A gente vai se desidentificando. À medida, vai se observando. Quão reativo você foi hoje em diversas situações? Essa própria reatividade que você observa em você já mostra que está faltando integração. Porque quanto mais reativo eu sou, menos eu estou expressando meu verdadeiro eu. Eu estou apenas respondendo aquilo que vem de fora. Então, quando de fato você foi você hoje? Tenta parar por alguns instantes e lembrar. Quando você respondeu a partir de falas que você viu, da maneira como o outro te tratou, do que você viu no Instagram, como é que isso ressoou em você? O que de fato era você hoje, nesse dia, nesse recorte de hoje? Não. E isso é tanto do lado positivo, quanto do meu lado negativo, reações mais negativas, quanto de reações positivas. Exatamente. É um modus operandi. Se você for pensar, não tem nada de positivo nisso, no sentido de que não é consciente. Mas é isso. Eu entendi a sua fala. Mas, assim, o que é importante a gente sempre trazer? Mais consciência para a gente. Autoobservação. Né? É eu me perceber. Como a gente deve, todas as noites, parar antes de dormir 5 minutinhos. Como é que foi meu dia? Como que meu corpo respondeu? Como as minhas emoções? Qual foi o meu funcionamento mental? Isso é essencial para o nosso processo de integração. Porque aí você vai perceber, eu reagi assim. Poxa, eu não queria ter falado isso. Mas o que me motivou? Qual foi o ponto ali que deu aquele trigger, aquele gatilho que me roubou? Né? Por isso que o budismo fala, qual que é a causa do sofrimento? O desejo. Por quê? Porque cada vez que eu desejo alguma coisa, eu saí de mim e coloquei toda a minha atenção no objeto desejado. Então não estou mais em mim, percebe? Então essa é a causa de todo o sofrimento. Porque eu saí de mim, no fim das contas. Então, não é fácil. Paulo, e quando você precisa de algumas ferramentas para você exercer o seu trabalho? Me dá um exemplo melhor. Todo. Um cara que trabalha dentro de uma delegacia de polícia. Um cara que trabalha dentro
de uma emergência de hospital. E às vezes, não necessariamente, ele é aquele cara agressivo ou precisa dessa ferramenta. Ele justamente é solicitado para isso. Como é que é essa história? É possível ser assertivo sem ser agressivo. É possível ser firme sem ser violento. Então, aí também é um trabalho a ser desenvolvido. Violento não é bem a questão, né? Mas, às vezes, nessas condições, especificamente, você precisa de certa agressividade para lidar com uma outra atividade. Então, faz parte do trabalho. Muitas pessoas têm essa atividade. Não necessariamente elas são exatamente aquilo. Então, precisa desse momento para usar. Eu entendi. Senão, assim, eu não concordo, ainda não concordo muito com ele. Mas, obviamente, eu respeito. E ainda assim, eu acho que o importante é possível expressar determinadas posturas sem se identificar. Não é fácil. Porque o próprio ambiente te leva a agir de determinadas formas. E isso vai, com certeza, impregnar, pensando até de forma energética, formas de pensamento, miasmas astralinos, né? É muito mais difícil. Mas ainda assim, é um treinamento. É um campo de treinamento. Não é fácil. Mas tem a ver com o propósito da pessoa naquele lugar. Tem a ver com o propósito. Se Exatamente. tiver um propósito, ela não vai agir de uma maneira completamente com propósito. Sim, é possível. Não é fácil, mas é possível. Te requer aquela. Você Sim. tem que lançar mão dessa ferramenta para poder estar atuando nesse local. Então, você não é compulsivo. Tem que ter Será? essa. Eu acho que tem que conhecer essa questão. Esse tipo de ambiente. É um ponto de vista. Não é o meu, mas eu respeito, com certeza. Mas Exatamente. Talvez pessoas que trabalham no mesmo lugar ainda estejam no momento de construção e essa Pode ser. atitude ainda é característica. Mas ainda assim, a gente está vendo um recorte, por exemplo, aqui no Brasil. Nem todos os lugares é assim no mundo. Sim. Né? Tem diversas prisões fechando em vários países. Então, tudo depende de como está esse ambiente, de qual identificação que a gente tem, como a gente está enquanto sociedade. Tem muitos fatores, eu não estou dizendo que é fácil. Mas ainda assim, o meu ponto as condições elas mudam. Né? Então, Com o se passar você do pensar tempo. desse jeito, uma pessoa que não se sintoniza com essas atitudes, não vai trabalhar Talvez nem fosse assim. trabalhar É isso que eu quero dizer para você, entendeu? Então, são pessoas que ainda estão no nível de construção e Ligado a se isso. permitem utilizar isso. Não é fácil. A gente está envolvido nesse Eu acho contexto. que a pessoa pode trabalhar e fazer outra consciência. Pode, claro, pode. Porque pode ser uma mudança de alguém que pensa diferente, mesmo essas instituições que são muito desafiadoras, tem pessoas que elas vêm fazer diferente. Então, pode ter já uma outra Uma dúvida. Para que eu saiba identificar o meu propósito, demanda e propósito, né? Demanda de recursos. Recurso e demanda. Se eu tiver conhecimento dos raios, é isso aí. É isso que a gente está querendo trabalhar aqui. A gente está. Tudo isso é um preâmbulo para a gente chegar nisso. Né? Para daí, então, eu tenho que usar um primeiro raio de força, de vontade, para como a nossa. Como você chama? Para como a Ângela falou, se eu tenho esse primeiro raio aí de força, eu posso estar nesse lugar. E aí eu vou expressar esse poder, essa força, numa qualidade diferente, se eu estou vibrando enquanto alma. Senão eu vou vibrar enquanto personalidade. Aí a gente vai ver algumas reuniões para frente. Eu vou falar rapidinho antes da gente fazer nosso exercício, porque a Tati já está aqui com o meu relógio. Algumas causas atuais para nós, individual e enquanto sociedade, estarmos vivenciando essas cisões, essas clivagens.
Então, calma, né? Tá difícil para todo mundo. Tendências herdadas de nossa natureza familiar, nacional, racial no sentido de humanidade, tá? Cultural, elas afetam poderosamente o nosso corpo e todos os aspectos. Tem um campo de estudo da neurociência que se chama neurocepção, que é muito interessante. Ele é antes da consciência. É o nosso instinto. E como a gente percebe instintivamente alguns movimentos, isso faz com que a gente tenha determinadas posturas. É muito interessante. Isso está tão enraizado na gente, a partir da nossa história e herança familiar, das relações que a gente obteve, principalmente na primeira e segunda infância. Então, tudo isso provoca muito em nós daquelas cisões ou clivagens. Formas de pensamento e ideias herdadas culturalmente. Então, crenças que os nossos antepassados tinham. Olha o Minasa aqui da constelação, para ajudar a gente a limpar essas coisas. Traumas, subpersonalidades formadas na nossa primeira infância, principalmente. Tudo isso vai fazendo com que haja no nosso veículo emocional, especialmente, mas na nossa aura como um todo, essas cisões, esses gaps, através dos quais o nosso fluxo energético e consciente vai, né, dando uns tranquinhos. Olha só, e pensando numa perspectiva mais ampla, condições no mundo atual, devido ao fato da gente estar saindo de uma era de peixes para uma era de aquário. Isso é muito impactante. São energias espirituais, de fato, que estão causando impacto na consciência, especialmente daqueles um pouco mais responsivos, né? Então, energias poderosas e novas estão atuando sobre a humanidade, produzindo efeitos de adequação, especialmente na nossa mente, no nosso emocional, mas também no nosso corpo físico. Então, à medida em que está havendo uma mudança de qualidade energética, porque a era não é só, está saindo da constelação de peixes e para aquário. Tem uma qualidade que estava ali de sexto raio, de devoção, de paixões, para uma outra qualidade mais prática, mais assertiva, né? De organização melhor. Então, isso tudo reverbera em nós. E, obviamente, aqueles mais sensíveis ficam nessa época conscientes de uma dualidade enfatizada. Então, peraí, tô aqui, tô lá, tem esse estímulo, tem aquele. Como é que a gente lida com isso? Então, além dos nossos traumas, além daquilo que a gente herdou, ainda tem esse outro componente. Então, é natural que a gente esteja passando por isso. Tá? Estamos juntos no mesmo barco, vamos conseguir passar por isso. Não tá, não, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? De que forma podem ser essas cisões? Elas podem ser conscientes ou inconscientes. O indivíduo que não tem consciência disso, ele está seguindo a vida dele, entendeu? Está tudo bem. Né? Em geral, não causa nenhum dano para ele. Ele está lá fazendo o que ele tem que fazer, causa um daninho para quem está em volta, mas para ele não. Agora, quando a gente tem alguma consciência disso, traz uma certa angústia, porque você fala, poxa, eu queria, né? Tanto pessoal para tirar isso. Pode sair desse tesourinho aqui. É brincadeira, E aí, então, para a gente terminar, de que qualidade podem ser essas cisões hoje? Elas podem ser entre o nosso corpo etérico e físico. Lembra aquilo que acontece lá na primeira infância? Levando à falta de vitalidade e possessão. Muitos indivíduos com uma mediunidade ostensiva, na verdade, podem sim corrigir com algumas coisas bem práticas. Tomando sol, fazendo exercício físico, se alimentando melhor. Por quê? Porque tudo isso vai fazer com que esse corpo físico, etérico, eles se encaixem melhor. E aí, não estou dizendo que o indivíduo não vai ser médium, mas ele pode ser um médium de uma maneira mais suave, de uma maneira mais sutil, de uma maneira mais respeitosa para com o seu corpo. Tipo o Elton, né, Elton? No corpo emocional, levando a um vasto número de problemas e dificuldades psicológicas, que é a maior parte da humanidade. No corpo mental, impondo ilusões mentais de muitos tipos. Entre os corpos etérico e astral,
e entre os corpos astral e mental. A gente vai ver isso em outro encontro, hoje não dá mais tempo. Hoje eu queria só que... mais um, isso vai ficar para depois. Mais um. Olha, eu fui ousado, achei que ia dar para a gente ver tudo isso. Nossa. Me A ajuda, por meditação vai favor. ficar boa. Tati, me ajuda, por favor. O que a gente vai fazer hoje no nosso exercício de hoje? Lembra que no nosso último encontro a gente fez uma descrição do nosso corpo, das nossas emoções, da nossa mente? Eu passei algumas dicas para a gente se observar e aí, então a gente fazer essa descrição, certo? Quem está lembrado? Então hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Hoje a gente vai escrever como que é a relação, como é que está, perdão, a relação entre o meu corpo físico e as minhas emoções. Talvez vocês não tenham clareza sobre isso, por quê? Porque é algo que a gente não costuma fazer. Não se cobrem, o importante é dedicar alguns instantes a essa observação. Talvez não saia da melhor maneira possível, talvez se fizer daqui a um ano seja diferente, não tem problema. O importante é começar de algum lugar. Então a gente vai fazer como é a relação entre o seu corpo físico e as suas emoções hoje, tá? Como estão hoje? Segundo, como é a relação entre as suas emoções e a sua mente? E o terceiro, como é a relação entre a mente e o corpo físico? Então, a gente tem aí 5 minutinhos para fazer esse exercício. Não estão conversando direito? Não? Então, vamos lá. Ó. Como está o seu corpo e as suas emoções? Eles estão conversando? Como é que está essa relação hoje? Tá? Como é que está a relação entre as suas emoções e a sua mente? Como é que está hoje? Tem uma conversa, tem uma dispersão, tem uma unificação, em que medida? E como é que está a relação entre a mente e o corpo físico? Eles se conversam? Como que está isso? Não é fácil, eu sei. Faltando diálogo. Por que é importante? Pode ficar cômodo? Mas só hoje ou... De agora, nesse recorte hoje, tá? Por que é importante a gente fazer isso? Por que é importante a gente fazer esse exercício? Porque à medida que a gente vai colocando a nossa consciência nessas possíveis cisões ou clivagens, esse é o primeiro passo de cura. Né? O Assagioli, Dr. Roberto Assagioli, psiquiatra italiano, ele diz que para a gente mudar algo em nós, é preciso reconhecer, depois aceitar e depois me tornar responsável. Então, quando eu reconheço os pontos de clivagem ou cisão, eu estou começando o meu processo de cura e integração. Então, talvez vocês não consigam fazer agora, talvez consigam, mas assim, fiquem com esse para essa semana. Fiquem com isso, tentem aprofundar, perceber nas questões do dia a dia, porque isso aqui a gente está fazendo, colocando o olhar agora. Mas nessa semana, a nossa tarefa de casa vai ser: como é que está, então, isso que eu escrevi, isso que o Paulo pediu para eu observar? Como é que vai estar nas minhas questões do dia a dia isso? Esse é o nosso verdadeiro processo de autoconsciência. Já fez? Bem? Vou querer olhar. Não pode, não faça isso, mãe. Não faça isso. Não, pode começar agora. Ó, tem até aqui. Você foi? Pode fazer. Pode fazer.
Não tá funcionando? Pega uma outra aqui, então. Ou pega uma. A, físico e emocional. B, emocional e mental. C, mental e físico. A outra parte a gente faz na semana que vem. Mas esses três eu queria que vocês fizessem agora. Fica porque eu vou pedir para vocês observarem em casa. E aí, na semana que vem, a gente vai fazer essa outra parte aqui, ó, que diz elaborar um texto retratando essas relações e vocês vão escolher um nome para cada um dos três corpos. Eles têm que falar melhor semana que vem. Então, todo mundo terminou? Não? Não? Tá fazendo jornal? Muito bem, Angela, é isso mesmo. Só uns minutinhos, aí a gente vai parar. Eu vou pedir para vocês terminarem depois, porque a gente vai ficar um pouquinho aqui ainda depois, quando os atendimentos começarem, só para a gente fazer a nossa meditação. E aí eu disse que eu ia mudar um pouquinho a sequência, que era de propósito. Era para a gente provocar em nós esse movimento. Por quê? Lembra que a gente sempre fala aqui, que uma das leis da nova era se chama invocação e evocação. Né? Invocar e evocar. Evocar é a resposta. Então, quando a gente faz uma reflexão, especialmente sobre nós mesmos, a gente está se observando, a gente está refletindo, a gente está se percebendo, a gente está fazendo um movimento invocativo. Então, a gente está jogando uma mensagem e também um pedido de ajuda para o nosso eu superior. E aí a resposta dele é através de luz, de amor, de vontade, daquelas qualidades que eu falava. Porque é assim que a alma trabalha, através de qualidades. Então, o nosso objetivo hoje foi também fazer um trabalho individual e coletivo de invocação. E aí, por isso que a gente deixou a meditação hoje no final, para ter essa evocação, ou essa resposta que vai trazer um pouquinho de luz, eu tenho certeza, para cada um de nós. Tá bom? Então, eu vou pedir para quem não terminou ainda parar um pouquinho. E a gente vai fazer um exercício bem rapidinho. O pessoal de casa também. Eu vou pedir, então, para você observar o seu corpo, colocá-lo em uma posição confortável. De forma gentil, convidando a sua respiração a se ampliar, a se aprofundar. E observa por alguns instantes a sua respiração. Imponha um ritmo mais lento, observando a inspiração e a expiração.
E à medida em que você observa a sua respiração, procure se desidentificar de todos os conteúdos transitórios, sejam eles pessoas, lugares ou situações. E vá trazendo o olhar para o eu, o observador, consciente, contemplativo. Eleve, então, o seu olhar ao topo da cabeça. E a partir deste ponto, construa imaginativamente um caminho de luz dourada, um cordão de luz, que vai ligando o seu cérebro à sua mente e à sua alma, simbolicamente representada por um pequeno sol radiante, uma fonte inesgotável de luz, de amor e de vontade. E num primeiro momento, imagine a qualidade luz afluindo, permeando e iluminando seus pensamentos, até que a sua mente seja tal qual um refletor das ideias e conceitos da alma. Imagine o amor da alma afluindo, permeando a sua mente, tornando-a mais sensível e responsiva às ideias, valores, qualidades espirituais, permeando seu veículo emocional, curando, aliviando, harmonizando, purificando, plenificando, preenchendo quaisquer possíveis vazios, curando feridas, até que você seja tal qual um cálice, tal qual o próprio Graal, água da vida, vertida a todos os que têm sede. E imagine essa qualidade de amor permeando também o seu corpo etérico físico, trazendo beleza, magnetismo, trazendo harmonia, correta expressão. E se conecte agora com a qualidade e vontade da alma. E imagine a vontade afluindo, permeando a sua mente, conscientizando você acerca do seu propósito para essa encarnação, conferindo habilidades de planejamento. Imagine a vontade permeando as suas emoções, promovendo aspiração,
e elevação emocionais. E imagine à vontade, permeando o seu corpo etérico físico, trazendo vitalidade, saúde, energia, jovialidade, trazendo consistência no servir. E por alguns instantes, então, observe a luz, o amor e a vontade circulando em sua aura, curando, elucidando, fortalecendo, integrando todo o seu ser. Então, vá mantendo este estado de autoobservação e silêncio, à medida em que a nossa equipe vai se levantando, para que possamos dar continuidade aos atendimentos desta noite. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu vou ver se está tudo bem em cima e já volto para a gente fazer o nosso check-in, tá bom? Pessoal de casa, tudo bem? Tudo bem, Paulinho? Tudo bem. Tudo bem, sim. Tudo bem.